Já tá quase virando rotina, tem que atualizar o que tá acontecendo nos protestos por causa que sai nova informação. Mas vamos lá, né? Pra desfazer a narrativa tem que ser uma coisa constante. Aqui fala que Kenosha shooting video, né, o vídeo do tiroteio de Kenosha mostra o cara com a arma abrindo tiro em protestantes e depois calmamente passando pela polícia. Isso é falso, né? Aqui eles falam um pouco do que o vídeo é gráfico, porque mostra. Eu já falei no vídeo anterior sobre o assunto. Se você não tem estômago, não vai procurar esse vídeo, porque mostra claramente um cara que levou um tiro na testa e mostra ele sangrando, chorando, soluçando. Então, como eu falei, se você não tem estômago para isso, não procura o vídeo. Aqui fala que 3 pessoas levaram tiro terça-feira à noite, na terceira noite de protestos, pelos tiros que a polícia deu em Jacob Blake. Esse A Black Man não tem por que estar ali, né? Ah, tá. Esse turn se tornou fatal em relação às pessoas que levaram os tiros. 2 das 3 vieram a óbito. Porque aqui, se você ler rápido, dá pra entender que Jacob Blake morreu, o que não é o caso, né? Ele está paralítico, da cintura para baixo, mas ele não veio a falecer. E ele conseguiu. Ele fez um GoFundMe, que é tipo um vaquinha aqui no Brasil, de 1,7 milhões, pelo que eu ouvi. Eu vi uma reportagem falando de 650 mil dólares, mas eu ouvi falar que estava em 1,7 milhões, então. Então, isso daqui é falso, porque a gente tem, por exemplo, esse jornalista investigativo, que ele mostra, ele tem, como fala que é uma thread, ele tem vários vídeos mostrando o que aconteceu, que mostra esse garoto de 17 anos, e um pouco de parcialidade minha também, porque normalmente eu falo que adolescente já pode ser considerado adulto e eu tô chamando um cara de 17 anos de garoto. Mas tem esse cara, Kyle Rittenhouse, de 17 anos de idade. Ele... Bom, a história é que ele estava junto com outro grupo de pessoas, protegendo construções, protegendo negócios. Ele estava com kit de primeiro socorro, né? Ele estava ajudando, ele estava passando água para quem precisava, né? E ele tinha visto um grupo de pessoas do Black Lives Matter quebrando um shopping, quebrando uma loja, perdão, e ele foi lá pedir para eles pararem. Ele chega lá e começa a pedir para eles pararem. Os vândalos que estavam quebrando a loja se viram para ele, começam a agredi-lo verbalmente. Você consegue escutar no vídeo alguns tiros sendo disparados de início. Você consegue escutar, se eu não me engano, 2 ou 3 tiros mais baixos e depois você escuta um tiro mais alto, que é esse cara, que é o Kyle, dando um tiro com o rifle que ele tava, que foi o que acertou a pessoa na cabeça, se eu não me engano, que foi o primeiro tiro.
E depois mostra ele correndo, com várias pessoas perseguindo ele, né? Uma das pessoas consegue derrubar ele cai no chão. Aí você vê, eu falei no último vídeo que você vê um skatista dando com skate nele. E revendo o vídeo, eu tenho a impressão que o skatista não está tentando bater nele. O skatista estava tentando segurar o Kyle no chão. Aí o Kyle levanta o rifle e dá um tiro. Tem lugar falando que o tiro foi no abdômen, mas o tiro foi fatal, então eu não sei até que ponto um tiro no abdômen consegue ser fatal. Pode ter sido. E depois, quando o Rittenhouse levanta e volta e vai começar a... Ele está levantando, chega um outro cara segurando ele. Esse outro cara está segurando uma Glock 9mm. Eu escutei os dois, né? Eu não sei se toda Glock é 9mm. Eu não sou muito conhecido de arma. Mas esse cara tá segurando o braço do cara, tentando segurar a arma, o rifle, com uma Glock apontada para ele. Ele levanta o rifle e dá um tiro no bíceps dessa terceira pessoa, desse terceiro protestante, vândalo, arruaceiro. E depois o Kyle sai correndo, né? E a gente consegue ver aqui no vídeo que ele não passa pacificamente pela polícia, né? Ele passa com as mãos levantadas, ele passa praticamente se entregando. Ele foi preso, né? Ele não simplesmente sai correndo. A gente tem... Vocês vão ver muito essa foto aqui nesse vídeo, porque o Newsweek foi bastante desleixado, bastante preguiçoso, e ele está usando esse mesmo vídeo em várias reportagens. Tá? Aqui... Deixa... O computador está um pouco lento agora, de tarde. Aqui eles falam sobre os tiros. Ele fala que 2 pessoas morreram e outra ficou seriamente ferida em tiroteio após protestos se tornarem violentos na terceira noite em Kenosha, Wisconsin. Aí aqui eles falam, é praticamente a mesma matéria. Você vê o título muda, aquele título estava falando que o Kyle Rittenhouse acertou, matou 2 pessoas, deixou uma ferida e passou livremente pela polícia. E esse daqui está falando que 2 pessoas mortas e uma ferida nos protestos, né? O que está escrito é praticamente o mesmo. Eu não vou nem importar de ler tudo, porque é a mesma coisa, praticamente. Esse. A gente vê aqui, na hora que abrir, CNN Chiron, não sei, chama os vandalismos de Wisconsin majoritariamente pacíficos, enquanto o correspondente está parado na frente de um prédio pegando fogo. Como pacífico e um prédio, carros em chamas, podem estar na mesma frase, a menos que tenham protestos, não são majoritariamente pacíficos. O único momento que protestos e pacífico pode estar na mesma frase é quando um não está no meio. Aqui tem o vídeo da cobertura da CNN. CNN ela faz essas coisas porque ela sabe que o público dela é a favor dessas coisas,
né? O público dela apoia esse tipo de coisa. Então aqui a gente consegue ler CNN na noite de terça-feira, na manhã de terça-feira, perdão, clamou que eventos em Wisconsin eram fiery, but mostly peaceful protest. Fiery é uma coisa que está incendiando, que está pegando fogo, né? Então é incendiado, mas majoritariamente protestos pacíficos. Teoricamente não está errado. Tem um assassino, A.J. Abrams, não sei se é esse o nome dele, então não vou me arriscar. Tem um assassino famoso americano que você pode dizer que a noite dele foi majoritariamente pacífica, menos por um pequeno momento em que ele matou a mulher dele. Mas tirando esse pequeno evento, a noite dele foi majoritariamente pacífica. Não está errado. Teoricamente, não está errado. O correspondente da CNN, Omar Jimenez, descreveu as imagens de prédios pegando fogo como sendo contraste aos eventos que aconteceram durante a noite, né? Os eventos que estavam acontecendo durante o dia, que eram largamente pacíficas demonstrações. Não foi até a noite cair que as coisas começaram a ficar um pouco mais contenciosas, Jimenez falou. As coisas foram jogadas back and forth, de um lado para o outro. A polícia estava usando um tipo de dispersante de população, táticas para dispersar a população, como gás lacrimogêneo, e eu fiquei sabendo que o gás lacrimogênico dos Estados Unidos não são nem um pouco comparados com os brasileiros, com os que foram usados na Primavera Árabe, lá no Egito, lá na região, porque parece que o gás lacrimogênico nos Estados Unidos é extremamente fraco, que os gases lacrimogênicos mais fortes que eles têm lá não chega nem perto dos que tem aqui. Você consegue passar andando por eles, que eles quase não afetariam você. Diferente aqui do Brasil, que se você ficar um segundo dentro dele, você já está com o olho completamente vermelho, não conseguindo respirar. E até planejando usar sons altos para espantar os manifestantes. Então, isso são a mídia! A mídia americana, a mídia brasileira não é muito diferente. A gente sabe que a única diferença seria que o Brasil não tem aqueles carros de som, que eu vi reportes que aqueles carros de som são terríveis, que você consegue estar a 3 quadras dele e você ouve a pessoa como se ela estivesse do seu lado. Se você estiver a 1 bloco de distância, seu ouvido sangra. Então, enquanto a gente tem um gás lacrimogênico muito forte, eles têm esse carro de som que é uma coisa de outro país, literalmente. Aqui a gente consegue ver, então, como eu estava falando, a clara mentira da mídia, né? Porque, como eu falei, ela sabe que os espectadores dela apoiam esse tipo de coisa. A gente tem... Continuar em Kenosha. Protestantes em Kenosha presos, forçados em carros não marcados da polícia. São carros que não tem placa de polícia, que não tem o logo da polícia do lado. Que nem a gente tem aqui no Brasil, que todo carro da polícia tem que estar escrito que ele é da polícia. A polícia militar no estado de São Paulo, pelo menos aqui na minha cidade, o carro é preto, polícia militar não, polícia civil.
Aqui na minha cidade o carro é preto, tem o símbolo da Polícia Militar no capô e está escrito Polícia Militar do lado. Basicamente isso. E o carro da PM é aquele carro branco com o símbolo grandão do lado, tem um símbolo na frente, um símbolo atrás. Mas aqui eles... Acho que não tem mais o tweet com a foto. Não tem o tweet com a foto aqui. Que mostra a polícia, mostra uma caminhonete preta entrando na frente de uma SUV prata, várias pessoas saindo de dentro da caminhonete, mostra duas outras caminhonetes chegando junto dessa primeira, e você consegue ver várias pessoas apontando arma pro carro, mandando abaixar o vidro, mandando sair do carro, pegando as pessoas do carro e colocando dentro das caminhonetes. Estão falando que essa Polícia Federal, né, que é a Guarda Nacional, que é a polícia secreta do Trump, que é a polícia nazista do Trump, que é a polícia fascista do Trump. São várias formas que você consegue achar na internet, né, falando que são os Stormtroopers, né, a Pelosi, a presidente da Câmara, equivalente a nosso presidente da Câmara dos Estados Unidos, falou que a Guarda Nacional era os Stormtroopers do Trump, relacionando o Trump ao imperador do Star Wars, falando que o Trump é todo mal. E os democratas que apoiam esse tipo de coisa, né, esse tipo de manifestação, esse tipo de vandalismo, são a resistência. Só que eles não sabem o que é resistência, né? Eu também não sei, porque eu estive nos protestos de 2014, mas não teve confronto. Aqui onde eu moro, não teve confronto com polícia nem nada disso. Ou pelo menos eu saí da manifestação antes do confronto acontecer. Mas a gente vê esse tipo de coisa. Aqui no texto eles falam que toda a nossa equipe de cozinha que estava em Kenosha hoje alimentando manifestantes foi violentamente presa por federais em vans não marcadas. Meus amigos que tinham feito nada, mas boas pessoas, e que eram boas pessoas, eu acho que deveria ser lido aqui. O jeito de estar escrito está certo no inglês, mas a minha tradução aqui para o português que ferrou um pouquinho. Foram sequestradas e nós estamos tentando achá-los. O nome disso é prisão, né? Se a polícia tem uma causa provável, pelo menos nos Estados Unidos, eu não tenho certeza que no Brasil, eles podem te prender por um período de tempo enquanto eles investigam o ocorrido, enquanto eles tentam pegar mais provas, e se eles apresentarem provas suficientes para o juiz pode manter você preso. Senão eles são obrigados a te mandar embora. Te mandar embora não, né? Te soltar. Aqui eles pedem para ajudar, que eles estão com uma vaquinha para... Aqui, ó. Por favor, compartilhe e doe para Bale. É como se fosse o valor financeiro que a pessoa tem que pagar para poder sair da cadeia mais cedo, né? Teoricamente. Por exemplo, a pessoa foi presa e o valor da prisão é de 200 mil. Ela tem que pagar 10% desse valor para responder em liberdade, né? O que é bom, porque com isso a pessoa tem que gastar, ela não vai simplesmente sair em liberdade podendo interromper, podendo atrapalhar as investigações, intimidar testemunhas, etc. Mas é ruim porque pessoas ricas saem e pessoas pobres ficam, basicamente. No Brasil isso não ia dar certo porque a gente tem o Supremo, né? O Supremo ia falar, não, tá muito alto,
1.000? Não, muito caro. R$ 10 e tá bom. R$ 10 tá bom. Ah, não, é político? Sai. Não, político tira na hora. Né? O Supremo já libera todo mundo, então não ia fazer diferença. Então a gente vê que, eu falei no último vídeo que o município pediu 750, o estado mandou 250, o governo nacional falou que podia mandar mais 500, o estado não quis. Depois o município falou que precisava de 1.000, o estado não mandou nada e não aceitou ajuda nacional. O município falou que precisava de 2.000 conforme os dias foram passando. O estado não mandou, não aceitou ajuda da Guarda Nacional. Até que ontem, no quarto dia, até que ontem ou hoje, que é o quarto dia, estou meio perdido. O estado aceitou a ajuda do Trump. O Trump mandou a Guarda Nacional, mandou os homens que precisava para a cidade. E a única, eu ia falar antes tarde do que nunca, mas 2 mortos. Era melhor ter sido mais cedo. Antes cedo do que tarde demais. Né? Foram 2 vidas que podiam ter sido poupadas. Mas aqui tem Andy Ngo. Ele é filho de israelita. Não lembro. Ele é um imigrante nos Estados Unidos, filho de imigrantes do meio oeste, né, da Ásia. Dá para perceber pela foto dele. Enfim, ele é jornalista, editor, ele cobre bastante coisa da Antifa, ele está cobrindo bastante coisa da BLM, porque Antifa e BLM meio que se misturam. E tem aqui os 3 tiros, 2 mortos em Kenosha, Wisconsin, num protesto da BLM, foram identificados, né, os 3 que sofreram os tiros. Joseph Rosenbaum, 36 anos, foi o primeiro morto, é o que levou o tiro na cabeça. O vídeo, alegadamente, elegivelmente, o vídeo mostra ele perseguindo o jovem, o atirador, e jogando algo nele. Eu não sei se ele tem vídeo aqui. Não, ele não tem vídeo aqui. Mas eu fechei já o outro negócio lá. Mas dá pra ver o cara com o Kyle, eu esqueci o segundo nome dele, o garoto de 17 anos, ele vai com o rifle até esse grupo de pessoas, aí ele ouve os tiros, sai correndo, esse cara sai correndo atrás dele, joga alguma coisa nele, tem gente que falou que ele jogou um coquetel molotov, tem gente que falou que ele jogou uma mochila, ninguém sabe exatamente, mas quando ele estava chegando perto, o Kyle virou e atirou. Né? Foi quando a gente ouviu o terceiro ou quarto tiro. Os primeiros foram uma arma e o do Kyle, que foi um tiro um pouco mais alto, porque foi um tiro de rifle. Eu tô com alguma coisa no olho que tá horrível. Rosenbaum está registrado como sex offender por um crime. Ele é como é que eu coloco isso de jeito que o YouTube não brigue? Ele tem já uma ficha criminal colocando ele como alguém que cometeu um crime sexual envolvendo uma menor de idade. Um menor de idade, né, no inglês.
pode ser tanto para homem quanto para mulher. Aqui tem a imagem dele, né, da ficha criminal dele, eu acho. Aqui tem a ficha dele, consegue ver o departamento Corregedoria de Crimes Sexuais, registro de crimes sexuais na Corregedoria, departamento de Wisconsin. Aqui tem a foto dele, né, a foto dele normal, sem ter levado o tiro. Acho que o Snow não ia ser louco de colocar uma foto dele com um buraco na cabeça praticamente. Aqui a gente tem o segundo cara, Anthony Huber, 26 anos, levou o tiro e morreu, né, foi o segundo cara do skate. Ele foi filmado também correndo atrás dele, do Kyle, do cara de 17 anos, e atingindo ele quando ele estava no chão com o skate. Como eu falei, tem gente falando que ele estava batendo no adolescente com o skate, tem gente falando que ele estava segurando o adolescente no chão. Ele já tem um histórico criminal que inclui abuso doméstico repetido. Então ele tem mais de um caso de abuso doméstico, e battery, eu acho que é agressão física. E a gente tem o terceiro, que levou o tiro e sobreviveu, foi que levou o tiro no braço, que aqui, como dá pra ver, ele tá com uma arma, né? Aqui tem a primeira foto dele, a segunda, e eu não vou mostrar a terceira, porque mostra um policial aplicando torniquete no braço dele para impedir o sangramento. Ele é um membro do Movimento Revolucionário das Pessoas. Ele foi filmado também perseguindo o Kyle Rittenhouse, se eu não me engano é o nome dele, com uma pistola, como deu para ver ali na foto. Ele levou um tiro a queima-roupa, na verdade não é queima-roupa, né? Close range, de perto, no bíceps. Ele tem uma ficha criminal que inclui intoxicação e armado com uma arma. Acho que ele não tinha permissão para ter a arma, então. Deve ter sido isso. Então a gente vê que as pessoas que estão no BLM, no Black Lives Matter, são, em parte, criminosos que estão se aproveitando para quebrar as coisas. Só isso, quebrar e roubar. Basicamente. Enquanto isso, a gente tem... Essa aqui eu vou deixar de fora. Tem uma notícia, a que eu fechei ali, que eu falei agora que ia deixar de fora, que é um cara que estava participando de um tiroteio, foi encurralado pela polícia e cometeu suicídio. A polícia liberou as imagens da câmera dos policiais, mas mesmo assim as pessoas foram protestar. Na verdade, elas foram até uma loja da Target, acho que é uma loja de conveniência, aquelas grandes, né? Mas no mercado, e estavam roubando e quebrando as coisas em nome dele, né? Porque a polícia matou o cara, teoricamente, né? Pelo que estavam falando. E mesmo assim tinha um cara falando para as pessoas que não, ele se matou, foi ele que atirou nele mesmo, foi suicídio. Mas as pessoas não estavam nem aí, elas só estavam realmente querendo quebrar as coisas, né? Estavam aproveitando o clima de quebra-quebra, o clima de vandalismo que está em algumas cidades do país, e saíram para quebrar as coisas. Vamos para outro primeiro. Como eu falei, esse vídeo aqui está em todas as publicações do Newsweek. Jacob Blake tinha uma faca em seu carro durante o tiroteio em Kenosha.
Departamento de Justiça diz. Né? E pelo visto o próprio Jacob Kayler assumiu. Blake, não Kayler, porque acho que é a terceira vez que eu falo Kayler. Aqui eles falam um pouquinho do que aconteceu, né? Aqui eles falam que uma mulher chamou a polícia e disse que seu namorado estava presente e ele não deveria estar lá. Provavelmente porque essa mulher deve ter sido a que ligou para... a que pediu o mandato de prisão dele por abuso doméstico, né? E agressão sexual. Então é por isso que ele não deveria estar lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Sr. Blake andou ao redor do seu veículo, abriu a porta do lado do motorista e se debruçou para dentro, disse depoimento não, disse a nota do Departamento de Justiça. Enquanto segurando a camiseta do Sr. Blake, o policial Rustin Chesky disparou sua arma de serviço 7 vezes. Officer Chesky disparou sua arma nas costas do Sr. Blake. Nenhum outro policial disparou, disse o Departamento de Justiça. Blake admitiu que ele tinha uma faca em sua posse durante as investigações que seguiram o tiroteio, de acordo com o Departamento de Justiça. A gente também tem, aqui Blake admitiu, agentes do Estado depois recuperaram a faca do lado do motorista, recuperaram a faca que estava no carro do lado do motorista. O Departamento de Justiça disse, nenhuma outra arma foi localizada no veículo. Desculpa. O Departamento de Justiça não disse que Blake ameaçou qualquer um com a faca. Só que se você está armado, a pessoa tem o policial tem o direito de se defender. Eu ouvi isso por um advogado dos Estados Unidos, não tenho certeza, mas é o que eu ouvi. Se você está armado, tanto com uma arma branca quanto com uma arma de fogo, e não está obedecendo uma ordem policial, o policial pode atirar em legítima defesa. Rayshon White, o homem que filmou o vídeo do tiroteio que circulou na internet, então o primeiro vídeo, né, que só mostra o lado do motorista do carro, que só mostra o Blake entrando no carro e sendo alvejado, e não mostra o outro lado quando os policiais e ele se atracaram. Ele disse à associação de imprensa que ele ouviu os policiais gritando largue a faca, antes de atirarem em Blake. Mas ele disse que não viu uma faca em suas mãos. Até porque o Blake estava dentro do carro, né? Então não tem como... A menos que a faca já estivesse com o Blake do lado de fora. Mas não foi o que deu a entender pelo Departamento de Justiça. Eu vou colocar esse link na descrição, o que mostra claramente que a narrativa é falsa e eles só querem vandalizar e quebrar tudo. A gente teve o John Lemon, não sei, é um comentarista da CNN, que ele faz programa junto com o Andrew Cuomo, Cundus Cuomo, que é âncora e não o governador. Andrew Cuomo é o governador, então é o outro Cuomo. Ele disse que as pessoas tinham que parar com isso, com esses protestos, mas o motivo que ele disse que as pessoas tinham que parar com protestos, eu já falei que a CNN é bem de esquerda, é porque os protestos violentos estavam ferindo a popularidade do Biden. Estava trazendo os números do Biden para baixo, estava fazendo as pessoas votarem no Trump. E não porque era errado queimar a loja das pessoas. Tem um vídeo de um cara
que perdeu o negócio da família dele, o negócio estava na família dele há décadas, dá pra ver o cara quase chorando, e não é esse o motivo. O motivo é estar afetando o candidato da esquerda, Biden. Só isso. E a gente tem aqui uma última notícia que eu falei do caso do suicídio que deu motivo para protestos, foi em Minneapolis. O prefeito de Minneapolis pede pela Guarda Nacional depois de unrest, né? Noite não pacífica no centro da cidade. Violência e looting é quando a pessoa entra no lugar e simplesmente começa a roubar as coisas. Aconteceram no centro da cidade, seguido do que as autoridades falaram ser desinformação sobre o suicídio de um suspeito de homicídio negro. Né? Não tem porque aquele negro tá ali, mas enfim. O homem era suspeito de homicídio, a polícia foi atrás dele, encurralou ele e ele cometeu um suicídio, como eu falei. E isso cheirou as manifestações e o prefeito de Minneapolis chamou a Guarda Nacional. Parabéns, né? É a primeira vez que acontece o vandalismo e o prefeito já chama a Guarda Nacional. Diferente de todas as outras. Até em Kenosha demorou 4 dias para isso acontecer. Aqui ele fala que isso não é um incidente relacionado a policiais. Eu acho que esse daqui é o prefeito falando. Tenho certeza, não peguei o nome do prefeito. Mas enfim. Aqui. Nós estamos de acordo com as tragédias nós estamos compounding more tragedies by the destruction. Nós estamos tendo mais tragédias pela destruição e pessoas querendo ferir nossa comunidade no centro essa tarde, né? Que eles estão tendo ainda mais tragédias acontecendo por causa das pessoas destruindo e ferindo a comunidade. E ele fala que this is my city, essa é minha cidade, e nós não iremos tolerar isso, né, aquilo, que é o vandalismo. Palmas para o prefeito. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, só para ter certeza se é aquele. Porque, pela primeira vez, como eu falei, aquilo aconteceu. O prefeito Jacob Frey. É esse aqui. Parabéns para ele. Ele fala que o que nós chamamos de certo agora é paz. O que nós estamos chamando de certo agora é para as pessoas retornarem para suas casas. Esse aqui de baixo, então, deve ser o secretário de polícia ou alguma coisa assim. Mas é isso. São alguns updates. Então a gente viu que o caso do George Floyd é uma narrativa falsa. O caso do Jacob Blake é uma narrativa falsa. E esse caso desse suicídio também é uma narrativa falsa. Esses vídeos tendem a ficar mais longos, né, por causa do... É um assunto bem complicado, bem longo, são várias matérias para ler. Mas é isso aí, eu vou pegar de novo o link da outra notícia, eu acabei fechando. Mas aí eu coloco na descrição. Valeu.